Com certeza. Olá, pessoal. Meu cordial bom dia para todos vocês, né? Peço que cada um tenha paciência de nos ouvir aqui pelos 60 minutos e que todos sejam bem-vindos, aqueles desencarnados que nos acompanham. Sinta aconchego aqui na casa, possa abrir sua visão e a gente aprender tudo junto. Isso é tão importante, né? Hoje é uma palestra em uma substituição a uma palestrante que não deu para cumprir o seu horário, né? E que Jesus abençoe a cada um e inspire, né? E o assunto é o tema da palestra: que domínio eu tenho da vida? O que domínio eu tenho da vida? Isso vai ficar a cargo de Marcos Campos, trazendo essa grande mensagem para a gente aprender o que eu tenho de domínio, o que eu posso dominar ou não, a minha ignorância, a minha passagem de transição. Porque nós temos uma relação muito grande com os animais, ainda somos hominal, ainda não somos ainda seres humanos. E essa conversa de hoje nos dá esse domínio a cada um de nós, porque todos nós temos essa ignorância que nós carregamos, que às vezes até a gente fica assim meio em dúvida, né? Ela sai numa explosão e a gente atinge alguém que às vezes até nos custa muito caro, uma simples palavra que ofende a pessoa, né? Então vamos nós nos organizando. Vamos se manter mentalmente aqui, porque manter o corpo aqui dentro é fácil. Agora, a mente de cada um ligada ao conhecimento, essa nos deseja muita coisa ainda. Nós não temos esse domínio total. Então vamos rogar a Jesus, pela sua presença, do grande amor, que a única forma de a gente vos prender a essa libertação e nos tirar do calabouço da nossa ignorância é rogando a Jesus: Mestre, pegue na minha mão, retire-me daqui, para que eu possa expandir a minha consciência e ter a oportunidade de reconhecer o meu erro e ajudar a todos que estão necessários. Tem essa grande necessidade de melhorar o discernimento e nos viver na alegria, pedindo por aqueles que se encontram nos presídios, pedindo por aqueles que se encontram nas UTIs, nos hospitais, até mesmo nas nossas residências, pessoas enfermas necessitando da cura. Nós podemos usar dessa grandeza de pensamento, essa energia de cura, aonde cada um se encontra. O abraço, a honraria e o bem-estar. Graças a Deus. E agora eu vou pedir a Val para ler o Minuto de Sabedoria. Bom dia a todos. Vou ler o Minuto de Sabedoria, número 223. Lembre-se de que o amor ao próximo é o segredo de nossa felicidade. Não fale mal de ninguém, não tenha raiva, não cultive ódios em seu coração. A irritação e o ódio são venenos que atacam o fígado e descontrolam o sistema nervoso. Aprenda a revelar e esquecer, aprenda a relevar e esquecer para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. A serenidade é o segredo das vidas longas e felizes. Graças a Deus. Graças a Deus. A leitura do Evangelho, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistério oculto aos sábios, aos prudentes.
Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graça a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mas apto em aparência e a compreendê-la. É que é preciso entender pelos primeiros os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos os orgulhosos, envaidecidos de uma ciência mundana, que se crê prudente porque o negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o reconhece, porque na antiguidade prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhe deixa procurar dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e os humildes, que se inclina diante dele. Graças a Deus. Marquinhos, fique à vontade e explique essa pergunta: que domínio eu tenho da vida? Desligar aí. Vamos ligar. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Como eu aprendi exatamente aos encarnados que estão aqui presentes e também aos desencarnados que, vez por outra, ao acompanhar as palestras do qual nós a proferimos, vêm nas reuniões mediúnicas e falam um pouco sobre isso, sobre o aprendizado. A palestra em si, ela ajuda e muito, se a gente estiver disponível a tal, na nossa reforma íntima. Como eu disse, seu Chico, o dia hoje não estava reservado a mim, mas a gente está aqui e vamos tentar, na medida do possível, ajudar no entendimento, tá bom? Não era este o tema. Isso aqui era de uma outra palestra que eu haverei de fazer. Bom, essa pergunta eu acho por demais importante. Que domínio eu tenho da vida? Alguém de vocês tem domínio da vida? De 0 a 100%, a gente acha que tem um pouquinho, outros mais, outros menos. Mas a gente conhece ou não pessoas que acham que tem domínio 100%. Aquela pessoa que não pede perdão, aquela que não volta atrás quando erra, aquela que tem orgulho demais, aquela que quer mandar infinitamente nos outros, aquela que acha que só ela está certa e que ninguém pode discordar dela. Ou seja, o próprio termo dominar significa impor alguma coisa, e nós não temos deferência para dominar algo sobre o que não é nosso. Como assim, Marcos? A vida não nos pertence. Porque se assim fosse, a gente só teria esta existência. Já tivemos outras existências pretéritas e haveremos de ter outras no futuro. Daí o domínio não pertencer a nós. E aqueles que acham que pertence, a gente vai trazendo algumas elucidações aqui. E eu começo por essa imagem. Quando a gente fala de Todo-Poderoso, eu não estou nem falando aqui da Liga da Justiça, dos desenhos da Marvel. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o Todo-Poderoso, será aquele que, quando você fala de poder a nível mundial,
não só a figura dele, mas quem está assentado na cadeira de presidente dos Estados Unidos é considerado, porque é o mais temido pelo potencial bélico, é o país mais rico, o país mais potente, é o país imperialista, tal e tal. Mas esta pergunta também serve para quem ocupa este cargo? Sim ou não? Sim. E aí a gente vai começar a trazer algumas coisas. Isso foi uma reportagem, tá, que eu peguei e dizia o seguinte: morre quarta vítima de acidente entre carreta e carro na curva da morte, 3 eram da mesma família. Estamos em períodos de férias e vocês percebem que um fluxo de pessoas, de veículos, está muito mais intensificado. As pessoas estão saindo de casa para viajar, para curtir. De repente, numa situação inusitada, acontece algo dessa natureza. Quem nunca viu dizer? Fulano estava indo passear, eu já vi isso aqui em Cachoeira, alguém veio para o sepultamento, eu não sei se era do pai ou da mãe, e acabou morrendo. Olha que coisa. Então, que domínio a gente tem? Eu, quando vinha de casa para cá, que fui buscar o slide para fazer a apresentação, eu disse dentro do carro, a gente não sabe se chega vivo lá, nem se volta. Por quê? Porque nós não temos o domínio da vida. E tem gente que passa essa encarnação teimando contra isso aqui, impondo o seu ponto de vista, colocando que é a pessoa mais certa, que não dialoga, e aí dentro de casa vira um verdadeiro inferno. E no plano espiritual, aos que aqui estão assistindo, é importante que vocês percebam também que, se não no mundo material, essa revisão aqui pode atrasar o vosso processo evolutivo. Infarte. De repente alguém está bonzinho. Conhece ou não? Eu conheço. A pessoa está bonzinha, de repente desligou da tomada. A pessoa morre. E aí? É o momento em que a gente começa a repensar. Gente, fulano. E olha que os índices estão crescendo, ó. Olha aqui. De 5.282 deu um salto entre os homens para 13.645 em pouco tempo. Ah, Marcos, isso aqui tem tudo a ver com o estilo de vida? Também. Nas mulheres também cresceu, ó. Mas, além da bebida, do excesso de alimentos que podem contribuir para o infarto, de cigarro, disso, tem um aspecto emocional. Uma mente que vive o tempo todo estressado, angustiado, com raiva, querendo dominar tudo e a todos, ela é forte candidata a ter um desencargo por infarto. E aí a pessoa diz, a pessoa tinha tantos anos de vida, era tão jovem, mas nós não sabemos quanto tempo nós temos. E qual é a necessidade que a gente precisa ter? É entender que nessa encarnação, nós temos que usar ao máximo possível para melhorar enquanto pessoa, mas mais que isso, enquanto espírito, para que a gente possa ter uma vida pós-morte menos agravada pelas ações que a gente praticou aqui. Então é de fundamental importância que a gente compreenda, nós não sabemos quanto tempo a gente tem, que a gente precisa ser uma pessoa melhor a cada dia. Ah, Marcos, você não conhece minha casa, lá é muita coisa, você não conhece meu ambiente de trabalho, é tóxico, as pessoas reclamam, as pessoas são invejosas, são isso, são aquilo. Pois é. Primeiro, passe a ser essa pessoa não tóxica, não reclamona, não invejosa, não querendo achar que está 100% certa. Já é muita coisa, porque ninguém muda ninguém. A gente tem a capacidade de piorar, mas mudar para melhor é uma decisão de cada um. É tipo assim, você está sentado aí assistindo a palestra, está com vontade de ir ao banheiro, aí diz o colega que está do seu lado, vale no banheiro por mim? Vale? Não. Quem tem que fazer isso somos nós. Vamos a outro. Bala perdida. Olha o tanto de criança. Quem nunca assistiu um jornal no Rio de Janeiro, tal, em São Paulo, não sei o que, de repente a criança estava brincando e pela janela entrou uma bala e vitimou o Cauã Vitor da Silva de 11 anos. E aí vai, ó, eu não vou dizer o nome de todos, olha aqui, ó, 4 aninhos de idade, tá? O mais velho com 14, os dois aqui, e os menores com 4.
E qual é a grande joia do Espiritismo? É que ela não vai olhar para esse episódio como sendo um fato isolado. Isso aqui tem tudo a ver com vidas passadas. Mas, Marcos, o cara dispara uma arma, a bala entra na minha casa, ou então a gente estava lá na praia, essa bala chegou, matou, a gente estava de boa. Pois é, nada ocorre separado. Sabe lá se uma dessas crianças em vidas passadas não matou alguém? E o desencarne dela foi parecido. Não foi do mesmo jeito. A bondade divina pode ter atenuado, mas será se esses espíritos aqui em outras vidas não causaram um sofrimento maior? Será que essas famílias que choraram por essas crianças não fizeram outras famílias chorarem? O Espiritismo, repito, nos dá essa compreensão holística da nossa existência. Então, nada acontece por acaso e o domínio da vida não se tem. Por isso que nós temos que nos policiar. E disse Jesus: orai e vigiai. Acidente de trabalho. Imagina aí, está no 15º andar. Os caras estão aí ajeitando esse prédio. De repente, um cabo desse de segurança rompe. Morrem os 2 operários. E aí? Aí alguém vai dizer: deixou família, esposa, 3 filhos, não sei o quê. O que eu estou querendo dizer é o título da palestra. Qual é o domínio que esses 2 trabalhadores têm da vida, assim como nós? Quase nada. Porque eles estão aqui. Quem de nós não conhece alguém que morreu no trabalho? Todos nós conhecemos. Às vezes um choque. Está lá o cara fazendo a eletricidade de um prédio, de uma casa, de repente a mente pensando em outra coisa, ele não está focado, colocando o dedo ali em alguma coisa, morre. E aí? E aí, que se não está preparado, se não tem conhecimento da espiritualidade, vai se tornar um espírito que vai ficar vagando por aqui, tentando achar culpados, e vai demorar um bocado até se reencontrar. Então, a gente que tem essa percepção de que a vida ela pode durar um instante, nós temos que fazer a nossa parte. E qual é? Vou repetir de novo: perdoar, mesmo que o outro não mereça o perdão. Você perdoa para se libertar do outro e não para fazer com que ela se torne uma pessoa melhor. Quem tem que se tornar uma pessoa melhor sou eu, e não quem me prejudicou. Por quê? De novo, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Aqui, tsunami na Indonésia. Inclusive eu já vi vários vídeos e o pessoal que mexe com a espiritualidade dizer que isso aqui está breve de acontecer, ó. Tá? Cidades litorâneas como nossa própria capital, Recife, inclusive Rio de Janeiro, pelo que eu já vi, será uma das mais atingidas por todo o karma que existe ali, de escravidão que existiu no Rio, muita coisa. Eu não vou adentrar nisso, mas lá na Indonésia, conversando outro dia com Eudes, ele disse que na Indonésia foi um ambiente de muita tortura das pessoas, e ainda hoje tem muita coisa ligada à questão da sexualidade, do turismo de exploração. E aqui foi uma espécie de varredura para aqueles espíritos e também para os turistas que iam para lá desencarnarem, na oportunidade de não deixarem eles continuarem a fazer esse mal, porque iriam ter um mal maior. Ter essa compreensão dá trabalho. Carece de muito esforço de nossa parte para compreender. E esses fenômenos naturais, eles vão estar mais presentes e já estão acontecendo. Aqui no Ceará mesmo já geou. Em outros locais do Brasil que nunca tinha chovido granizo, está chovendo. Em outros está com a umidade relativa do ar muito baixa, inclusive na nossa região, está começando a piorar. Então, certos fenômenos como furacões, tufões, não vão estar localizados só a determinados continentes. Aqui pode acontecer. Então, isso aqui está previsto para esse ano, viu? As placas tectônicas que se movem abaixo do mar, elas estão indo ao encontro, porque uma é sobreposta à outra e elas estão indo em encontro à outra. Quando elas se chocam, esse mar recua. É o tempo que quando ele volta, vem com uma onda, quem sabe 50, 60, 100 metros. E aí quem estiver na frente vai pedindo que Deus leve sem muito sofrimento. Terremoto na Turquia. Eu coloquei o caso porque a foto foi de lá quando eu pesquisei,
Mas aqui no Brasil já começou a dar uns tremorzinhos. Inclusive, deu mais de 20 tremores de terra aqui no sul da Bahia. Leves, na escala Richter, que vai até 7, salvo me engano. E aqui você vê, ó. Agora, você vai ver uma foto lá na frente que é praticamente parecida com isso aqui. Isso aqui é um tremor, um evento da natureza que levou ao desencarne de muita gente. Essas pessoas antes do tremor estavam como nós, tranquilas, esperando anoitecer, amanhecer, fazer as refeições, trabalhar, dormir, voltar de novo, e de repente é surpreendido por isso aqui. Como no planeta nada ocorre por acaso, é muito provável que isso aqui também tenha sido uma forma de desencarne coletivo, em razão da energia ter puxado esses espíritos para esse ambiente. Alguém já ouviu falar nisso? Raio. De repente um raio numa chuva acabou por, olha aqui, raio mata 2 funcionários de usina e deixa outros 3 feridos em Goiás e vários animais mortos. Raio que tora uma árvore ao meio. E aí? Esses funcionários que estavam aí, eles sabiam, eles tinham a mínima noção de que isso poderia levar a vida deles? Não, né, gente? Inclusive, a gente vem aqui no nosso interior quando chove, tem raio, todas as pessoas, quando eu era criança, fazia isso, eu tomar banho na chuva. De repente pode ser surpreendido por um evento desse. Portanto, repetindo, nós não temos domínio completo sobre a vida. Agora, a gente pode dominar aquilo que a gente necessita para o nosso bem. Outro evento natural, furacão. Ventos de até 117 km por hora atingem casas. Isso aqui está acontecendo também no Brasil, arregaçando postos de gasolinas, tetos de casas, deixando vários desabrigados e matando pessoas. A proposta dessa palestra é fazer com que a gente pense o seguinte: gente, se eu não tenho domínio sobre mim, se eu estou no agora, porque eu não adianta olhar muito para trás se eu for pensar nisso, nem no futuro, que domínio eu tenho de agora? Reconciliação comigo mesmo, por arrancar de dentro de mim sentimento de culpa, de algo que eu acho que eu deveria ter feito e não pude fazer. Porque no momento em que você estava na idade que estava e com a experiência que tinha, você não faria diferente do que você fez. Eu, além de me perdoar, e esse é o principal ponto para o nosso crescimento, eu sempre bato nessa tecla porque é a que eu mais vejo, tanto aqui quanto nas pesquisas que eu faço. A lógica do perdão. A lógica do perdão é um processo de evolução muito significativo. Quem de nós nunca foi testado a perdoar? A ser perdoado, a gente, no nosso vitimismo, quer ser o tempo todo. Ah, fulano tem que me perdoar, ele tem que vir aqui. Eu vou contar uma história que eu passei na última palestra aqui, que a maioria aqui não esteve, na terça-feira, que era o seguinte: uma pessoa, uma senhora, espírita há mais de 20 anos, ela começou a sentir umas dores na perna. E aí, naturalmente, o que é que a gente faz? Mesmo sendo espírita praticante e tudo, o que é que a gente faz primeiro? A gente já está tomando passe, está sendo assistido, então vamos procurar um médico. Às vezes até aqui tem essa recomendação. A gente fez a nossa parte, agora procura um médico. Ela foi. Fizeram os exames necessários, todos, até ressonância magnética. E acreditem, nada foi detectado. E aí? Quem nunca viu essa história, né? Quem nunca viu essa história? Aí, num belo dia, numa reunião mediúnica, veio um espírito e disse: aquela senhora, e disse o nome que está ali, eu fui um escravo na época em que nós convivíamos juntos, em outro momento. E na época, ela mandou amarrar-me em um tronco e deixou-me lá a morrer de fome e sede, e eu senti a picada das abelhas, das formigas me picando até eu morrer. E eu tenho ódio dessa pessoa. Eu venho aqui para fazer isso com ela. Mas, olha a virada de chave. Vindo aqui, e como uma palestra dessa, assistindo essas coisas que antigamente eu chamava de baboseiras, eu fui sendo convertido e eu acabei vendo seres que vocês chamam de luz, que certamente alguns espíritos que estão aqui assistindo podem
pode colaborar nessa mesma ideia. E daí, eu vim aqui para dizer a vocês, chamem ela. Eu só quero uma única coisa, para nunca mais eu viver na casa dela, perturbando ela e causando essa dor. Diga a ela que vem aqui e me peça só perdão. Diga assim, me perdoe e pronto. Daqui mesmo, tem uns aqui que já estão comigo e me garantem que vão me levar. Tudo bem, quem estava dirigindo o trabalho pediu para chamar, ela entrou na sala. Ao entrar foi explicado a ela o que ocorrera. 20 anos de espiritismo, conhecendo que a vida continua, tudo isso que a gente sabe. Sabe o que ela disse? Eu não perdoo. Veja, ela causou a morte na outra pessoa, ela foi a senhora dona do escravo, o escravo em outra vida sofreu, passou essa encarnação, e mais precisamente na fase da idade, né? Começou a vampirizar, digamos ela, como obsessor, e aí o que acontece? Ela disse que não. Quando ela disse isso, a médium que estava incorporada, através do espírito, disse, bom, pois se é assim, eu vou continuar com ela, porque eu já estou sabendo que ela vai desencarnar faz pouco tempo, e ela vai sentir as dores até do seu desencarne. A pergunta que se faz é, aquela mulher pode ter tido a oportunidade de, num evento como esse, pedir o perdão e se livrar de problemas lá no umbral da vida. E ela não aceitou. Por isso que Jesus disse, quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos? Outra, vocês têm que me seguir, largue tudo que eu tenho, ou seja, os ensinamentos estão aqui, a cada um cabe fazer o que eu disse, mas a escolha é de cada um. O fruto um dia vai ser colhido, mas a semente foi plantada. Como eu disse, cabe a cada um de nós. Olha esse evento, esse carro aqui não estava parado não, tá? E isso aqui é uma placa vermelha de um táxi. Você imaginou que se isso aqui fosse uma família que tinha chegado no aeroporto para ir visitar os parentes de férias e de repente essa árvore desse tamanho cai e matou o taxista mais 2, 3 pessoas dentro? E aí? Qual o domínio, como eu disse, que a gente tem? Sabe aquele tipo de filho e de filha que está em São Paulo há 20 anos, não vem aqui de jeito nenhum, porque não tem tempo, por causa do trabalho, por causa não sei de quê. Quando o pai ou a mãe morre, no outro dia compra passagem, no outro dia não, no mesmo dia faz de tudo para estar aqui. Não precisa. Venha quando dá tempo. Por quê? Porque é assim que funciona, não temos domínio. Aqui, Marcos, você colocou uma zona de uma favela, provavelmente, essa casa aqui desabou, morreu, mas também nesse lugar, pois é, e essas outras, porque não caem todas? Claro que aqui é uma exceção ao conjunto da obra, mas aqui também nos remete a um aprendizado. Será que o desencarne dessa família que estava aqui não foi para ensinar a eles e também a esses outros? Porque poderia ter caído tudo, né? Vai cair um. Aqui, pandemia. A grande maioria de nós nunca viu falar, por exemplo, na gripe espanhola, que vitimou 50 milhões de pessoas na Europa, na América. Foi um vírus também. E de repente veio aí o Covid-19, primeiro matando não só a população, mas quem estava trabalhando. Você imagina o nível de estresse do início dessa pandemia. Enfermeiros, técnicos, auxiliares, médicos, todo mundo trabalhando com as proteções, né, os EPIs da vida, e ninguém sabia até onde isso ia chegar. Até que fosse desenvolvida a vacina, até que o pessoal tomasse, muitos trabalhadores da área de saúde, dos auxiliares de limpeza como um todo, desencarnaram. E quem sabia que ia desencarnar? Teve gente que pegou Covid 4, 5 vezes e não desencarnou. Teve uma que mesmo vacinada pegou a Covid e morreu. Repito, esse fenômeno aqui, inclusive, eu já vi em algumas coisas que eu pesquiso, provavelmente vai vir um pior. Tomara que esteja errada a pessoa que eu vou assistir, tá? Tomara que esteja errada. Mas como nós estamos vivendo um momento de transição planetária, é uma possibilidade. Quem sabe, quem desencarnou, tinha que desencarnar. Tinha que ser daquele jeito. O Espiritismo nos dá essa capacidade de compreensão. Agora, a gente se revolta, a gente não aceita, mas é assim. Menina de 9 anos morre após cair de cavalo. Está aqui, ó. Um cavalo, a meninazinha
Vamos dar uma volta, a imagem está meio assim, porque quando eu ampliei, aí não tinha outra, mas dá para entender, né? Ela subiu aqui, de repente esse cavalo fez alguma coisa, ela caiu, pá, morreu. Dr. Oscar, médico, que já faleceu, era um amigo meu, inclusive lá de São José de Piranhas, mas aqui era chamado método das buchudinhas em Cajazeiras. Aquele problema da coluna dele não foi de nascença, como a gente diz, não. Foi uma queda de um cavalo. Ele puxando o cavalo em vaquejada. Se eu não me engano, a história é exatamente essa. E de repente, quantos não gostam desse tipo de esporte que podem ou morrerem, como essa menininha, ou de repente ficar com algum problema de ordem física em razão desse episódio, né? E aqui, acidente de moto tem? Tanto tem de quem usou excesso de bebida, de outras substâncias ilícitas, como tem da pessoa que nunca usou nada. E de repente um animal cruza a estrada e não dá tempo de frear e bate, enfim. Ou alguém vem todo desorganizado e bate nele e ele acaba desencarnando. Como eu disse, não temos domínio. Um tio meu, quando eu vinha para cá, não vou dizer o nome, hoje pela manhã, com quase, acho que 70 anos, já perto disso, tangendo gado às 7h20 da manhã. Eu passei por ele e fiquei pensando, meu Deus, que necessidade tem? Né? Já aposentado, mas sabe aquela coisa que o idoso tem? De não ficar quieto? De procurar um negócio para dar errado? Né? De subir numa cadeira sem necessidade para ajeitar um quadro que está bem um pouquinho torto? De inventar situações que quando você olha, meu Deus, para de fazer isso. E de repente, se cair, uma tia minha escorregou no piso e não estava molhado e quebrou o fêmur, foi obrigado a fazer uma cirurgia e levou um monte de tempo para ficar tudo. Então assim, tem coisas que você já sabe que dá errado. Vai trocar uma lâmpada, aí fica lá um idoso, não pede ajuda a ninguém, quer ser independente 100%. E de vez em quando a gente vê um acidente aí acontecer. Tubarão fazendo vítimas nas praias, tem aquelas áreas de sinalização. De repente, ou porque não percebeu, ou porque gosta mesmo de encarar os perigos, está aí a praia de Piedade, lá no Recife, é uma, assim como tem outra praia famosa, né, esqueci agora, que tem tubarões, e nesse momento de férias, está super lotado isso aí. E quantos não já foram vítimas, inclusive fatais? O tubarão vai lá, arranca ali uma perna, não dá tempo de fazer os primeiros socorros e chegar até um hospital. É outro episódio. Então, se esse pessoal está curtindo, tem que ficar atento à área de sinalização. Porque do jeito que pode não estar, pode estar. Afogamento é outra coisa. Aqui nessa transposição do Rio São Francisco, eu já vi algumas matérias, e olha que isso provavelmente vai acontecer aqui em nosso município, que é todo cortado pelo ramal da transposição. E recentemente, eu acho que foi aqui na Bahia, vindo de lá, a água, as pessoas acabam ficando ao lado dos diques da transposição, a água passando e vão formando piqueniques aí. Pessoas botam seu carro, com som e bebida e tudo, e vão estar pulando lá. De repente alguém bebe demais, pula, tchau. Ou, sem saber nadar, em qualquer outro tipo de rio, e de repente a pessoa acaba sendo surpreendida. Mas também pode ser surpreendido se não tiver bêbado e souber nadar. Às vezes você tem uma cobra. Quantas pessoas já foram vítimas de cobras e morreram? Ah, Marcos, não tem como a gente saber. Tem não, mas tem como você usar a sua cabeça para só ir onde as coisas podem ter menos possibilidade de ter coisa ruim. Câncer. Todo câncer começa assim. Assim como? Aqui simboliza o cérebro. Ele começa, segundo a maioria dos estudos clínicos, claro que tem a influência do cigarro, mas você sabia que geralmente se fuma ou porque está muito triste, ou porque está muito alegre, ou porque nenhuma dá coisa nem outra porque quer fumar? E quando você faz isso, você ativa o sistema límbico aqui, que dá uma sensação de prazer, e do jeito que é com cigarro, pode ser com a bebida, pode ser com qualquer outro tipo de droga, mas tem uma coisa que mais causa câncer em todos nós, na humanidade como um todo, é uma mente desconcertada. Como assim? É a pessoa que vive o tempo todo com raiva,
é a pessoa que vive se vitimizando, é a pessoa que bota culpa até na parede porque o dia não está bom, é aquele tipo de pessoa altamente estressada. Você dá bom dia, ela diz, de quê? Conhece isso ou não? A gente conhece pessoas assim. E aí, o cérebro vai jogando um monte de hormônios, que não precisa eu falar, não vem ao caso, que são substâncias que descem, vai até a corrente sanguínea, e estimulam essas células, chamadas células revoltadas, que todos nós, todo dia, temos células que podem desenvolver câncer. E o que é que faz com que essas células não se desenvolvam e atinjam muito mais gente? A nossa emoção, e como a gente escuta sempre aqui na casa, a nossa vibração. Quem é médium, por exemplo, como Iraíbe, ela sente a vibração da outra pessoa. E aí vai saber se a pessoa naquele dia está bem, se está muito ansiosa, se está chateada, se está assim, se está assado. Todo esse complexo de ações emocionais, elas podem fazer com que uma célula produza no seu DNA uma proteína diferente. À medida que isso acontece, essa célula vai se multiplicar de forma desordenada e rápida e gerar um problema sério, um câncer em alguma parte do corpo. Geralmente, aquela parte do corpo tem alguma afinidade com o seu estado emocional. Geralmente. A psicóloga metafísica Louise Hay, ela traz um compêndio de informações no livro dela. Você pode curar a sua vida no nome do livro, onde diz o tipo de câncer, o tipo de ação emocional, e do lado uma frase de efeito como um mantra, para que a gente fique repetindo aquilo e sim tem poder de matar essa célula cancerosa. Então, o que a gente deve fazer? Como eu disse hoje pela manhã no Evangelho Terapia, a gente deve ser manso. Se o outro é um bicho, que nem disse o padre Cícero numa palestra que eu passei aqui, um bicho bruto, né? Um bicho batizado, se é um ser humano parecido mais com um animal do que com um humano, a gente deve entender que é assim. Nós é que vamos escolher que tipo de pessoa a gente quer ser. Nós não devemos utilizar a nossa régua das nossas questões morais passadas para querer que o outro possa necessariamente ir de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, a gente tem que fazer o quê? O nosso evangelho no lar. A gente tem que praticar a paz, a harmonia, utilizar... Pronto, hoje mesmo eu coloquei aqui, e já estava também as frequências, que aquele som agradável, aquilo acalma a gente. Uma pessoa mansa, ela não é atingida tão facilmente. Veja que quando Jesus chegava em qualquer ambiente, ele não dizia como a gente diz, bom dia, boa tarde, boa noite. Não. O que é que ele dizia? A paz esteja convosco. Porque o ambiente de paz emocional, ela jamais vai gerar uma doença dessa. É aquele tipo de pessoa que o mundo está caindo e ela, não me pertence, eu não dou jeito. Então, a vida continua. Está tendo uma guerra lá na Venezuela, vizinho nosso. A gente às vezes fica com aquela coisa, mas sabe quem é que vive melhor do que a gente? É quem não assiste nessas notícias. Ora, eu vou fazer o quê? Se o país Venezuela não teve o que fazer, até o presidente foi raptado, eu vou fazer o quê? Tem que ser. Será? Então, procuremos ser mais mansos, que a gente tem como se afastar um pouco disso. Esse episódio que aconteceu em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, teve uma conterrânea nossa, que foi para trabalhar numa casa de família e acabou falecendo. Tá? Morava inclusive paralelo à minha rua. Está aqui o famoso acidente da TAM, onde o trem de pouso aqui não deu para frear, a turbina ficou desgovernada e aí morreram várias pessoas. Eita, eu não vou mais andar de avião não por causa disso. Pois é, tem 3 dias e 2 noites na estrada que você também pode morrer por isso. Gente, nós não escapamos. Se é para ser assim, vai sim. Eu me recordo de uma cantora que estava no auge do seu sucesso, a Marília Mendonça. No auge, todos nós lembramos. E de repente, um avião, né? Aconteceu o que aconteceu, ela desencarnou. É isso. Diabetes. Quem pede para nascer assim? Ninguém. Mas há momentos em que o espírito acordou lá em cima com essa prova. Eu não vou adentrar nisso porque já é outra coisa. Ou pode surgir de hábitos alimentares. Ou pode surgir como no início, quando diz assim, você está pré-diabético, como uma forma de você dizer, epa,
está na hora de mudar. Porque ou eu mudo ou a condição vai piorar. Então, é também algo que todos nós podemos estar submetidos a ele, se a gente também não controlar. Eu também já conheço episódio como esse. A pessoa estava andando de bicicleta, de boa, de repente essa bicicleta, por um motivo ou outro, escorregou, caiu, a cabeça acertou aqui no que nós chamamos aqui de meio fio, e o sujeito desencarnou. Não teve nenhum imprevisto, não teve chuva, não teve raio, não teve carro, não teve moto. Ele desequilibrou. Tá, enquanto espírita, será que algum obsessor não poderia estar aqui nesse bagageiro? Porque eu faço um monte de hipóteses na minha cabeça. Será que não poderia ter uma aqui, por ele não fazer o evangelho, por ele não orar, por ele não se espiritualizar, não estava ali, e uma desatenção dele provocou com que ele caísse? E daí o espírito aqui estava curtindo a vingança que fez dele de vidas passadas? É uma possibilidade. Sim ou não? Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte. Orar e vigiar é nos afastar daquilo que pode nos causar o mal. Aqui, alguém conhece também? Tem uma amiga de infância em Cachoeira, que teve um bebê, faz algum tempo aí atrás, e essa criança foi amamentada, de repente ficou um pouco no colo, e a mãe colocou para dormir. E creiam, não acordou mais. Quando a mãe foi pegar, cadê o menino? Ela regurgitou, quem é pai e mãe aqui sabe muito bem que as crianças, ao mamarem, ou tomarem mamadeira de leite, qualquer coisa dessa natureza, precisam de um tempo. E ela deu. E colocou para deitar. E de repente ela regurgitou e voltou, foi pela traqueia, em vez de seguir, ela aspirou, foi para o pulmão. E aí morreu. Olha o sentimento de culpa dessa mãe. E aí, que domínio essa mãe tinha para que pudesse evitar? Ela fez o que era possível, dentro da naturalidade que já tinha sido feito várias vezes e nunca tinha tido nenhum problema. Mas, nesse episódio aconteceu. Eu me recordo do caso do Chico Xavier, que uma mãe, muito chateada, porque a babá deixou que seu bebê, também recém-nascido, caísse do colo e... Perdão, não é essa a história. Caísse da bicicleta e morresse. E aí, quando essa mulher foi procurar Chico, depois de muito tempo, e na fila, Chico identificou, porque a mediunidade dele era coisa de outro mundo mesmo, chegou até a mulher e disse: minha filha, você sabe que a dor que você está sentindo, por sua babá, poderia ser sua. Imagine se seu filho caísse do seu colo ou do colo do seu marido. Tinha que ser desse jeito. E aí ela compreendeu que não havia o que fazer. Aquela criança só tinha aquele tempo de vida para desencarnar. É difícil aceitar? Pra caramba. Mas a espiritualidade, a prática do espiritismo nos faz ter um certo mais conforto com essas situações do nosso dia a dia. Sim, aqui também, adulto pode acontecer esse tipo de episódio, né? Eu que o fale, né, dona Terezinha? Lá em casa, com minha mãe, outro dia, eu inventando de utilizar alho, que é um antibiótico natural muito bom e anti-inflamatório, e eu utilizo frequentemente, às vezes, quem sabe. E eu, cortando os pedacinhos, fui dar a ela. E eu comprava daquele de cápsula em óleo, né, que tem para vender. E ela foi tomar. Eu tinha tomado de boa. Quando ela foi tomar, quem foi que disse que desceu? E foi essa manobra que fez com que eu salvasse minha mãe na casa. Aqui a parte do diafragma, você coloca o punho fechado e pode fazer de conta que você vai puxar, mas fazer de conta de verdade. Pode puxar com força. Só na terceira vez foi que o ar saiu de onde estava obstruindo. Veja, eu estou contando episódios, por isso que nós não temos domínio. Quer outro exemplo? Picada de abelha. Quem conheceu aqui em Cachoeira, seu Ivan, ele era um comerciante muito antigo. O filho dele foi estudar, depois de sargento da polícia, né, sargento Francisco, e foi estudar, que ele gosta muito de agricultura, terminou o curso de zootecnia, lá perto de Campina Grande, veio para cá e aqui no Carrasco, ali assim, tem um pedaço de terra e montou um apicultuário lá, apicultura, né, está colhendo, e um mel bacana, de muita qualidade, eu entrevistei ele inclusive. E certo dia, seu Ivan foi sozinho para esse ambiente.
Acreditem, nada acontece por acaso, é assim que a vida funciona. E seu Ivan foi acometido de um enxame de abelhas e morreu exatamente lá no local. Certo? Como pessoas podem morrer por picada de cobra. Aqui, quem gosta de futebol já viu muitas vezes isso, ou então quem não gosta, mas assiste jornal. Jogador, cara preparado, atleta que corre 2 horas se preciso, de repente, uma parada cardíaca. Não aguentou. Por quê? Vários episódios. Na luz do espiritismo é porque era que tinha que ser daquele jeito. Aqui, leptospirose é uma doença causada por uma bactéria. Inclusive, quem conhece aqui o cantor, não sei o que, Viana. Júnior Viana. Tipo, se tiver uma enchente e você entrar em contato com essa água e a bactéria que fica alojada lá no rato, e quando o rato urina, essa bactéria, ela se desprender, ficar misturada aqui com a água, e você entrar em contato, essa bactéria paralisa o sistema nervoso do sujeito, podendo levar à morte. Se não tomar medicação, se não for socorrido imediato. Júnior Viana ficou quase que um mês aí no hospital, na UTI, para se salvar. E aí? Como eu disse, nós não temos domínio. Mais outro. Viagem de férias, família morre. Tragédia termina com mortes de 6 integrantes da mesma família. Pai, mãe, esposa, filho, tudo. Mais uma. Acidente de ônibus com romeiros. Isso tudo eu coloquei na internet. Eu imaginei assim, eu vou preparar uma palestra. Que tipo de coisa acontece no nosso cotidiano? Aí eu vou digitando. Aí vai aparecendo umas 10. Eu vou selecionando. Pronto, está aqui um. Isso aqui acontece direto, inclusive aqui, quem vai Juazeiro, quem vai para Nossa Senhora de Aparecida, lá em São Paulo. De repente você vai pagar uma promessa porque comprou uma casa, porque ficou curado de uma doença, aí morre na estrada. Mais uma, faixa de Gaza. Olha essa criança. Pronto, é o que eu falei do terremoto. Olha aqui a mesma coisa. De repente nós estamos aqui bonzinho. Alguém decide que vamos soltar uns mísseis lá em Cachoeira dos Índios. Atingir lá o centro espírita. Nós temos domínio do quê? Tá? Mais um. Queda de escada ou de elevador. O cara caiu da escada e morreu. Ou o elevador torou o cabo de aço aqui. Isso acontece no dia a dia. Meu filho, por exemplo, quando a gente vai lá no shopping, que eu vou passando assim, ele já olha para a parede e me puxa para o lado de cá. Porque lá tem um elevador em Cajazeiras, no shopping. E não tem cristão que faça ele entrar dentro do elevador. É muito possível que em uma vida passada ele tenha desencarnado assim, ou sofrido algum tipo de episódio. Então eu tenho que fazer o possível para contornar. Espero que um dia a gente, mas todo edifício tem área de escape na escada que tem que subir. Se tiver 20 andares, vamos lá, Antônio, mas ele não entra aqui. Salto de paraquedas. Recentemente teve um cara que com mais de 20 mil horas de salto, que o paraquedas não abriu o principal nem o reserva. E aí aquilo que era foto, que era alegria, que era sinônimo de coragem, de um monte de coisa, tem outra câmera aqui filmando, o cara acaba morrendo. Por quê? Porque o equipamento não abriu. E o que é que Jesus diz? O que fazer? Jesus propõe algo? Ele diz: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Aqui é onde eu fico pensando quando a gente vem conversando. Porque a cada dia bastava o seu bem, mas não é o mal. Ou seja, a gente tem mais coisa para lutar, mais desafio do que coisas boas. Por quê? Porque isso ainda é um processo, um planeta de provas e expiações. Aqui não é um parquinho de diversões. Aqui é um ambiente que a gente veio e vai sofrer ainda pra caramba, até a gente passar pelo processo de regeneração planetária e ainda mudar a frequência do planeta. Então, muita coisa vai acontecer. Sigamos nós o exemplo dele. Mas amanhã, pronto, quando amanhã... mas é difícil quem tem ansiedade, como eu e todos nós temos, não antecipar o que vai acontecer amanhã, porque eu tenho que me acordar cedo, porque eu tenho que ir para o trabalho, porque eu tenho umas contas para pagar, porque eu não tenho tempo. É natural. Colocar isso em prática é um desafio. Daí porque orar e vigiar, a importância do Evangelho no lar.
quando a gente faz o Evangelho no lar, eu digo isso sempre quando eu faço lá em casa. Do nosso lado, quando a gente está lendo o livro, que é esse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente faz a oração, que a gente fica comentando sobre aquele trecho do livro, frequências e espíritos do bem nos chegam para afugentar o mal, inclusive para retirar alguns espíritos que possam estar dentro da nossa casa causando a desunião. Como diz a prece que tem no Evangelho, para pedir para que seja retirado espíritos malévolos e que possam causar desunião entre nós. Então, é importantíssimo, inclusive como medida preventiva dessas circunstâncias que são tidas como casuais. Possam ser que espíritos que poderiam nos ajudar e influenciar para o mal, desencadeiem tudo isso. Então, é sim uma obrigação para a nossa evolução espiritual e para evitar o sofrimento na nossa casa, na nossa família, que a gente pratique o Evangelho no lar. Sim, a presença de Jesus vai estar. Sim, dos nossos guias espirituais também. E sim, como eu sempre recorro a Dona Ilzanete, os espíritos desta casa certamente estão conosco, porque eles já sabem do nosso nome, da nossa... Eles conhecem tudo. Então assim, não adianta fugir. Entrou aqui, veio mais de uma vez, você já está carimbado pela proteção, não é pelo mal. Entrou aqui, aqueles que estavam acoplados em nós, já ficam aqui para serem encaminhados para resgate, para melhoria, e a gente volta para casa. O problema é, quando eu volto melhor ou pior? Aí é uma escolha nossa. Portanto, a gente quando desencarna, a gente vai experienciar a consciência da imortalidade. Ou seja, a gente não morre. A gente apenas se livra da roupa do corpo carnal. Essa menina que desencarnou, ela vai, e nós vamos ver desse jeito. Quando a gente desencarnar, nós vamos ver nosso corpo assim. Quando a gente desencarnar, nós vamos estar olhando e dizendo: ah, Marcos, tu poderia ter feito diferente certas coisas, mas não aproveitou essa vida, agora eu vou pagar enquanto o espírito parte do que foi feito. E aí que vem atraque, bomba, míssil, o que for, né? Porque a gente vai voltar para a consciência cósmica, que é, segundo a ciência, a substância amorfa de tudo que preenche os interespaços. Quando a gente desencarna, que esse espírito sai, ele se une ao todo, mas quando a gente já tem lavado, quando a gente já tem melhorado e muito nosso aspecto de nossas existências aqui. E aí? Meu reino não é deste mundo. O que é que Jesus quis dizer em relação a isso? Cada pontinho desse que você vê é um sistema planetário mínimo como esse nosso. A gente tem um Sol aqui gigante e os planetas. Olha a Terra aqui onde está, o terceiro mais próximo ao Sol. Gente, isso é apenas uma galáxia. Nós temos bilhões, cada pontinho desse tem uma galáxia dessa. Então quem acredita que vida só tem aqui, é bom mudar. Porque em breve a gente pode ter contato extraterreno, tá bom? Inclusive isso pode acontecer ainda este ano, de espécies de outros planetas entrarem em contato conosco. Um documentário já foi preparado, eu estava assistindo ontem, de um médico lá de Minas Gerais, que há 45 anos atrás, naquele caso de Varginha, ele foi chamado para atender a ocorrência. Chegou lá, ele se deparou com um ser de aproximadamente 70 centímetros. Disse ele que com a pele um pouco clara, tendendo a acinzentada, cabeça parecendo com um pingo de água, olhos, mas ele estava, aí ele até disse assim, eu fiquei meio que, ele disse, ele estava fisiologicamente bem. Quase que eu dizia, mas doutor, a fisiologia dele não é a nossa, mas tudo bem. Não estava sangrando, não estava sentindo dor, porque não estava se lamentando, estava como se estivesse dominando a situação. E sim, os Estados Unidos, naquela época, vieram e levaram ele para lá. Qual é o objetivo dos Estados Unidos? Se tiver tecnologia, ele vai ter que ensinar primeiro a gente. Né? Se fosse amor, talvez não. Aqui eu trago para vocês esse cara que eu gosto muito dele, que é o Clóvis Barros, professor, filósofo, advogado e escritor, para falar um pouco, pensar um pouco. Desconsidere só o finalzinho, as palavras que ele diz, mas ele diz a palavra não é por maldade, é para tentar também impactar o nosso jeito de compreender as coisas. Pode passar. A sua vida
um piscar de olhos no tempo do universo. É uma coisa muito rápida. 90 anos é nada. É zuf, né? E assim, aconteça o que acontecer com você, a Terra continuará impávida girando em torno do Sol, o Sol impávido girando em torno do centro da galáxia, e a galáxia impávida sendo engolida por Andrômeda, que é a galáxia do lado, que é o dobro da dela, e são trilhões de galáxias, né? São trilhões de galáxias. Então, quer dizer, velho, você vai dizer, eu sou um grão de areia. Não, é muito menos do que um grão de areia. É muito menos. Então, é o seguinte, já que é assim, parte para a briga, arrisca, não tem muito o que perder. Se você vê uma fresta de luz, vai fuçar, sabe? Vai fuçar sem medo. Se tiver gente enchendo o saco, tampa o ouvido e vai, sabe? Já que é para apostar na louca, aposta na louca para bater lá em cima. E bater lá em cima não é entupir o rabo de ganhar dinheiro. Bater lá em cima é entupir um rabo de contentamento consigo mesmo, sabe? De fazer bem pra caralho o que você faz, de curtir o que você faz. Como eu disse, desconsidere só as últimas palavras, mas o que ele quer dizer é o seguinte: muito mais que dinheiro vale ser feliz. E claro que a gente não é excluir, porque vamos parar com essa história, não existe meritocracia nenhuma em achar que o dinheiro, não, está sendo ganhado de forma lícita, é honesto, é ótimo, está lá dentro das leis, é a lei do progresso. Mas o que ele quer dizer aqui é a que custo. Você, ao ganhar, ao usar, você está humilhando as pessoas, você está se embrutecendo ainda mais. Se isso acontecer, não está sendo favorável a ti. Mas que, como ele disse, nós somos muito menores que um grão de areia. Então chega de achar que a gente é a última cereja do bolo, porque não é assim de verdade. Então, como devo me preparar para esses episódios do dia a dia? Com oração, como eu já falei, entender que aqui é passagem e não morada eterna, e quem nos dá, e aí de novo eu vou dizer, essa perspectiva é o Espiritismo. Chico Xavier disse, tudo passa, embora tem coisa que a gente quer que passe mais rápido do que o que é, né? Sobretudo quando é problema. Não temos o controle de tudo. Eu acho que essa palestra nos elucida acerca disso, não temos mesmo. O inesperado pode acontecer a qualquer momento e também pode ser um resgate de dívidas passadas, e não adianta ficar lamentando, não adianta morrer estando vivo por quem morreu, porque é assim, não tem jeito. Nós espíritas às vezes também, e é da nossa humanidade, a gente olha para um episódio e alguém desencarnou, a gente ainda chora muito, a lembrança é natural, mas olha, se a gente inverter, disser, meu Deus, eu vou orar para que essa pessoa que eu tanto gosto, que desencarnou, esteja num local bom, eu vou orar para que um dia, quando eu desencarne, a gente se reencontre, vai fazer bem os dois lados, porque quando a gente sofre, a gente puxa a energia de lá e ele sofre junto. Evolução espiritual é compreender o que é ensinado, mas também colocar em prática. Não adianta só saber, a gente tem que praticar. E a principal dentre todas, a nossa reforma íntima, que é o processo de evolução. Ou seja, eu vou melhorar, não adianta eu querer melhorar de um estalar de dedos, da água para o vinho, como foi o milagre, tá? Quanto tempo de vida eu tenho? Aí, eu acho que foi bastante respondida, né? E para finalizar, no programa Provocações Filosóficas, o próprio Clóvis vai responder a esta pergunta. O que é vida? Para a gente, por exemplo, o que é vida? Pensa numa definição difícil. O que é vida? A gente sabe que uma maçã é vida. Uma árvore é vida, e não vida só a gente. Tudo aquilo que se reproduz é vida. Coloca aí. Uma pergunta muito simples. Clóvis, o que é a vida? A vida é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Clóvis, o que é a vida?
Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Clóvis, o que é a vida? Essa pausa é Chekhov, né? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Tá. Bem, quando a coisa começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Eu quero terminar com você me dando uma resposta que você tem a dar. Clóvis, o que é a vida? Tudo bem, daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço. Valeu. Olha o que ele disse: é energia em busca de energia. Ou seja, a centelha divina, o espírito que habita entre nós, haverá de colapsar numa única onda quando a gente desencarnar com o todo, que é a substância amorfa, que é a consciência universal. É potência em busca de potência, ou seja, é realizar o desejo dele, de Deus, em nós, quando a gente está feliz, quando a gente realiza nossos sonhos, quando a gente pratica a caridade, quando a gente pratica a lei do amor, do perdão, da paz, da harmonia. Só tem uma coisa que não bate com a gente aqui do Espiritismo quando ele diz que é dor e sofrimento. É verdade. Mas ele não diz, ele diz nessa vida, mas não é na outra. É como se a luz da filosofia dissesse que findou aqui. E a gente sabe que não. A depender de como a gente vive, a gente vai viver no plano espiritual como a gente viveu. Os umbrais da vida que nos aguardem. As regiões densas, de acordo com aquilo que a gente fez aqui. Então, que como eu sempre digo, que a gente possa ir para casa, né? E chegar melhor do que o que a gente veio para cá. Como foi um improviso, que eu não estava agendado para vir, mas como eu tinha essa palestra, espero, na verdade, que a gente possa ter aprendido, mas mais que aprendido alguma coisa, que a gente pratique. E aos espíritos desencarnados que também possam ter aprendido algo conosco e possam colocar em prática para que nas zonas de sofrimento dos quais alguns possam estar habitando, utilizar algo do ensinamento que tem aqui, para que a vida no qual vocês estão inseridos possa ser reformulada e possam ganhar ambientes ainda muito melhores. Feliz domingo a todos e muito obrigado. Pois é, gente, grandes oportunidades nós temos de voltar, através das nossas ações, através do nosso trabalho. Ele falando todo esse tipo de acidente que nos acontece, e na era de 90, eu fazendo um trabalho lá numa empresa, e precisava nos ligar uma lâmpada e ficava no oitão, com 6 metros de altura. E eu subi nessa escada que a gente chama escada de andame, e quando eu cheguei no final dela, que eu peguei no caibo, o caibo se rompeu. E eu despenquei. Eu tive a oportunidade, na terceira trave, descendo, eu segurar. E a escada ficou no equilíbrio, né? Você veja que tantas oportunidades nós temos, mas somos poupados. Um justo será poupado. E só isso do nosso dia a dia. Eu espero que todos nós tenhamos aprendido com as grandes explicações, vídeo que Marquinhos nos trouxe, né? Então vamos botar a mão no nosso coração e agradecer pelo dom da vida. Nós entendemos por que estamos aqui, mas também não somos chamados na hora certa, não importa, porque tudo o que acontece na vida da gente é um chamado, e esse chamado se usa de todos esses artefatos para que nós possamos retornar à nossa consciência, e essa nossa consciência desenvolvendo através do amor e conhecendo que um Deus está acima de nós que nos criou, dando essa oportunidade a nos levar
chegarmos ao grande entendimento. Pode ser por uma criança tão pequena, um espírito tão idoso. Pode ser pelo pai, pela mãe, pelo filho. E muitas vezes nós não questionamos o segredo de Deus. É esse o segredo da vida. Que Jesus nos abençoe a cada um. Que cada um coloque o pé direito na frente e vá à sua casa. Medite. E a palavra é amor para cada um, graças a Deus. E agora vamos preparar para a gente receber a energia magnética, que é o passe. E cada um possa pensar em Jesus e diga: Jesus me ajuda. E aqui eu vou deixar o meu bom dia e aquele abraço.